Fala aí pessoal, William Mendes de volta por aqui, bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, nesse vídeo a gente vai refutar o Engenheiro Léo, né? Quem é o Engenheiro Léo? O Engenheiro Léo é um personagem aí que surgiu na internet dizendo que tem um QI muito alto, né? Que é um cara muito mais inteligente do que todas as pessoas e obviamente ele é tão inteligente que onde ele foi parar? No MBL, né? Caiu lá no MBL, Partido Missão. Tá aí concorrendo, vai vir aí a pré-candidata a alguma coisa aí. E o engenheiro Léo lá no podcast Três Irmãos, se eu não me engano, o nome é esse, decidiu falar sobre cristianismo, né? Sem saber o que tá falando. Na verdade, com desconhecimento total do que ele tá falando aí. E eu posso provar para vocês e vou provar nesse vídeo aqui. E também falou um pouco sobre interrupção de vida de crianças aí, de bebês. Então, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Não posso usar o termo certo aqui, senão o YouTube simplesmente eu acho que dá uma cortada aí no meu vídeo. Mas vamos falar sobre isso. Vamos reagir a ele aqui. Vou trazer os meus pontos conflitantes. Eu sou um cristão, não sou um cristão limpinho, tenho falhas, tenho erros como todos, mas eu vejo a situação de dentro. Eu frequento a igreja, eu mantenho a minha frequência na fé e não sou só um cara que quero surfar usando a fé aqui para poder ganhar voto nesse ano de eleição. Então, vamos ver o que ele falou aqui. Ó. Então, tá aqui, vou botar meu fone. A gente reage aos absurdos ditos por ele aqui e tece nossas opiniões em cima de tudo que ele tá falando aqui. Beleza? Então vamos lá. Olha aí o engenheiro Léo aí. Eu nem sou contra o aborto. Eu não sou contra o aborto, porque eu... Ele já começou falando que não é contra, né? A situação ali que vocês viram muito bem, né? Então, ele não é contra o aborto. Mas vamos lá. acho que a religião é importante, algumas religiões, claro, que trazem prosperidade para as nações, elas são importantes, mas a religião deve reger a vida de quem aceita se submeter à religião e não... Mas basicamente é isso que acontece, tá? Basicamente é isso que acontece. A religião, ela rege a vida de quem aceita se submeter à religião. Se você hoje é convidado a ir numa igreja, você vai porque você quer. Você não vai porque estão te obrigando a ir numa igreja. Se você hoje aceita Jesus Cristo como seu salvador, você aceita porque você quer, pelo seu livre-arbítrio. Por você acreditar que sua vida é uma vida pecaminosa, é uma vida em que você deve renascer para viver para Cristo. Então você não é obrigado a ir numa igreja. Então, basicamente, a primeira coisa que ele disse é o que acontece. Mas agora, obviamente, ele vai fazer o xadrez 4D, que eu já vi esse vídeo, e ele vai distorcer o que ele falou, se auto-refutando, como ele faz o tempo inteiro. Não de todos. Então a religião tem que estar afastada do Estado e Jesus Cristo já separou, Jesus Cristo separou o Estado da religião. Assim, eu acho que a religião é importante, mas se eu quiser entrar na religião, se eu quiser, então a religião não tem que mandar em quem não faz parte da religião. Na verdade, não é bem assim que acontece. Você está sendo meio raso aí, engenheiro Léo. A religião, ela não manda em quem, por exemplo, não aceita e tal. Não é assim. Se você estudasse um pouco de Bíblia, de Escritura, você veria que você, não sei se você se diz um cristão, mas eu acho que você vai querer voto dos cristãos aí para esse ano, e com certeza o meu você não vai ter. Mas a religião, ela não obriga ninguém a segui-la. Ela, por exemplo, dita aquilo que ela acredita ser verdadeiro, ser honesto e ser coerente dentro dos mandamentos de Jesus. Não, sim, sei, né? Você tá meio equivocado aí quando você diz que a religião quer... Você trata mais ou menos a religião como opressora, né? Pegando basicamente falas de alguns pastores que são sim opressores, mas tem vários outros que não são. Você pega com base em alguns pastores que são sim extremistas. Inclusive, eu vi um corte de um vídeo muito interessante que eu vou trazer para vocês aqui sobre isso. O perigo de você ficar falando determinadas coisas na internet, acerca de doutrinas, acerca de coisas que são para ser tratadas dentro da igreja. Quando você fala uma coisa fora, né, abrindo aqui só um parênteses, a gente já vai voltar para o engenheiro Léo, mas quando você fala uma coisa de doutrina, por exemplo, parecendo ser um cara simplesmente extremista,
na internet, você joga isso para pessoas como o seu engenheiro Léo ficar aí arrumando argumento para dizer que a igreja é opressora. Simples assim. Então eu sou contra. Então um cara que fala, não, eu não, acho que não tem que ter aborto porque eu sou cristão. Para mim esse argumento não vale. Tem que valer. Tem que valer. É um argumento válido, sim. O cara, ele acha que não tem que ter aborto porque a religião dele determina que você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Você não tem o direito sobre a vida de ninguém. A religião cristã prega isso. Deus governa a nossa vida. Nós, como cristãos, pensamos assim. Então eu não tenho o direito de conceber uma vida, né? De me deitar com a minha esposa e conceber uma vida, e eu mesmo ir lá e tirar essa vida. Consegue compreender o que a nossa religião diz? Então eu tenho o direito, com base na minha religião, com base no decreto aí que o Lula criou, que agora a nossa religião tem muitas coisas que são cultura, com base, por exemplo, na lei de você, por exemplo, ter liberdade religiosa, eu tenho o direito de dizer para qualquer pessoa que eu quiser que o aborto não é aceito na nossa religião. Eu não preciso dizer isso só para crente, não. Só para cristão. Eu posso dizer isso para qualquer pessoa que eu quiser. Porque dentro da minha lógica de vida, de cristão, isso é errado. Isso é errado. Então, há um argumento, sim. Porque pessoas como o engenheiro Léo, eles querem dizer o que a igreja deve ou não deve fazer. Se eles acharem que uma norma que é estabelecida somente dentro da igreja é errada, é exagerada, é extremista, ele vai para vários lugares dizer isso. O próprio Renan Santos, por exemplo, que é o líder do partido Missão, que tem um deus pagão tatuado nas costas, que sempre detestou os cristãos, que sempre disse que o deus cristão cagando regra era F, é o cara que é o líder desse senhor que está falando aí sobre não aceitar argumento de cristão sobre aborto. Então assim, não sei, né? Abra o olho. É esse tipo de gente aí que vai pedir seu voto em 2026, fingindo ser cristão. Quando chegar próximo da eleição, até culto vão começar a frequentar. Tá? Para mim esse argumento não vale. E eu nem sou contra o aborto. Eu sou a favor de alguns casos. Tipo, eu sei que você não é contra, você já falou. Estupro. Caso de estupro, você pode abortar. Caso de risco de vida à mãe. Tudo bem, o estu, né, que ele falou ali, é uma situação em que a pessoa é vulnerável a um ato de violência. Beleza, é um argumento que ele está dizendo ali para poder abortar. E, por exemplo, que eu saiba... Então, por exemplo, que eu saiba da mãe. Caso de risco de vida à mãe. Caso de risco de vida à mãe, mas aí quem decide não é um engenheiro Léo, né? Quem decide não é um engenheiro Léo. Quem pode usar como argumento base é a família e não o engenheiro Léo. E, por exemplo, que eu saiba, então não sou da área, mas, por exemplo, hoje já tem exames genéticos que você... Isso também porque esses casos de risco de vida à mãe são muito raros de acontecer, tá? São muito raros de acontecer. Não é sempre que isso acontece, não. Pode ver se o feto ele vai ter alguns problemas sérios. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem um filho que tem, não sei se é um autismo ou tal, um negócio que ele não, essa criança não pode viver sozinha. Hoje ela é criança, ela tem quase 50 anos hoje. Viveu sempre, porque o que acontece? Esse cara trabalha e ele não pode deixar essa pessoa com a esposa dele, senão ele mata a esposa dele. Que o filho dele é muito grande, é muito forte, e ele tem surtos, então ele tem sempre que viver com gente cuidando, em casa especial para isso aí. Pô, imagina como foi a qualidade de vida dessa pessoa por causa disso. Então, por exemplo, você identificou no feto que ele vai ter essa doença, e eu prefiro não ter, eu acho que deveria ser justo. Você vê, faz Entendi, você acha que deveria ser justo, né, por conta disso. Mas vamos lá. exame genético, até 8 semanas você pode fazer o exame genético. Se tem uma dessas doenças, você pode... mas aí o cara, eu nasci... Não é só a área, não é a área do engenheiro Léo, mas ele está trazendo aqui, basicamente, a opinião dele e esses estudos que ele diz que não é da área dele, com base em um exemplo de um amigo dele. Ele não está trazendo com base em dados, com base em pesquisa, tá?
Ele diz que acha, que tem pesquisas e tudo mais, e ele usa o exemplo de um amigo. Ele mistura muita coisa. Isso aqui é uma parada que vocês deveriam perceber que essa galera do MBL faz muito. Que é misturar os assuntos para poder confundir quem está assistindo. Então, eu não tenho QI 1299, porém eu consigo perceber o que ele está fazendo ali. Tá? Então ele está usando o exemplo de um amigo meu. Eu vou usar um exemplo meu daqui a pouco também para isso. Mas basicamente ele pega um estudo que ele não sabe nem como que é. Ele sabe de forma superficial, como muita coisa que o engenheiro Léo fica comentando aí, que é tudo superficial. E ele fica comentando aí como se soubesse de tudo. E dá o exemplo dele aqui. Eu lá, sei Isso lá, aí. o síndrome de Down. Você não quer que tenha, que nasça. Olha quantas pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que elas são tão bem, tão felizes. Sim, mas sempre de alguma forma é dependente. Aí você fala, mas essa vida não vai existir. Mas às vezes para essa vida existir, outras não irão existir. Porque imagina... Caraca, isso aqui, eu vi até o Tiff falando, que é super pesado. Como é que você, por exemplo... É cansativo o Brasil, né, cara? Mas então pessoas com síndrome de Down, na sua opinião, de engenheiro Léo, não devem existir porque outras pessoas saudáveis não existiriam porque essa pessoa existe. É isso que eu entendi? É isso que vocês aí entenderam? É meio pesado isso, você não acha não? Eu conheço aqui na minha cidade, tem pessoas com síndrome de Down que vivem muito bem. Então você está pegando um caso isolado de falar de dependência, mas as pessoas vivem. E outra, existe uma parada que eu trago sempre para minha vida, que é você carrega a sua própria cruz. Cada um carrega a sua cruz. Você quando vai lá praticar o ato de conceber uma criança, você não sabe o que pode vir. Você imagina que virá, enfim, uma criança saudável, homem, mulher, né? Até porque estudos já estão dizendo até que a pessoa não sabe o que é quando nasce, enfim. O discurso do engenheiro Léo me lembra muito essa parada que os esquerdistas adotam. Você não sabe o que pode vir. Você tem a decisão de conceber. Eu conheço pessoas que não querem ter filhos. Aí sim essas pessoas estão no direito, porque não querem ter filhos. Não querem gerar, não querem procriar, não querem saber o que virá de vida ali. Mas o engenheiro Léo é o cara que vai dizer como cristão que eu, como cristão, não posso ser contra o aborto, porque ele está trazendo base aqui e dados que ele não traz número, não comprova nada, diz que não é a área dele e traz exemplo. Imagina que eu quero ter 2 filhos. Tá lá. Aí vem esse, que ele vai me dar, vai me exigir todo esse tempo e esforço para cuidar dele, acaba com a vida do casal. Às vezes Ou seja, o cara só pensa nele. Porque se você tem um filho, você tem que criar. Aqui, pra você ver como é que ele mistura as coisas pra confundir. Ele já nem tá falando mais do exemplo de Stu. Ele nem tá falando mais do exemplo desse tipo de exemplo. Ele já saiu do exemplo do Stu, porque ele sabe que é um exemplo muito complexo para ele poder explicar aqui num corte para poder lacrar. Então ele já saiu dessa esfera. Ele já tá na esfera, por exemplo, aqui de pensamento próprio, pensamento egocêntrico, de dizer como ele quer gerir a vida dele, sendo que se ele for lá e conceber uma criança, a responsabilidade é dele, mas ele não quer ter essa responsabilidade. Independente de como a criança venha, ele não quer ter essa responsabilidade. Ou seja, quer sair por aí, quer fazer filho, mas não quer ter a responsabilidade de como cuidar do filho, independente de como ele vier. É o engenheiro Léo. o casal se separa por causa disso. É ruim pro casal, é ruim pra criança e aquela... Por que o casal se separa? Porque realmente tem pessoas que são fracas. Tem mães, por exemplo, que abandonam filhos deficientes. Tem mães que abandonam, tem mães que não querem. Não querem. Eu conheço aqui na cidade um exemplo de mãe que abandona filho e deixa só com o pai. Eu conheço, por exemplo, de pais que abandonam filhos deficientes e deixam só com a mãe.
Por quê? Porque na hora de ir lá e fazer, querem. É bom, é maravilhoso. Mas na hora de você, por exemplo, ter a responsabilidade de criar, de cuidar daquilo que você fez, na cabeça do engenheiro Léo, você pode ter a escolha de ir lá e interromper essa vida. As outras duas vidas que iriam existir se tivesse feito, eu vou chamar até de interrupção da gravidez, porque eu acho que aborto é uma frase forte. Se tivesse feito a interrupção da gravidez, iam ter mais 2 pessoas no mundo, pessoas mais eficientes, e a família estaria mais feliz. Aí eu te pergunto, como é que o engenheiro Léo pode falar pelas famílias do Brasil, por exemplo? A gente tá falando de Brasil, né? Isso aí que ele pensa aí, ele defende aqui pro Brasil. Como é que ele pode falar por todas as famílias do Brasil? E eu falei que eu ia trazer um exemplo aqui, a gente já tá terminando, que eu nem trouxe. Eu trabalhei nesse ano passado, esse final de ano passado agora, em uma casa, eu nunca tinha trabalhado nessa casa. Uma casa onde tem uma pessoa deficiente, uma pessoa necessidades especiais mesmo, tá? Não fala, não anda, fica em cadeira de roda, cuidado. 2 enfermeiras só pra cuidar do rapaz. 2. Uma cuidadora, a outra enfermeira, eu acho. 2. Fora a mãe, fora. E aí, a gente trabalha, eu sempre mantenho a ética no meu trabalho de jardineiro, então eu procuro quanto menos ficar conversando com as pessoas, quanto menos estar por dentro da vida daquelas pessoas ali fora, questões de trabalho, eu prefiro. Mas a gente acaba vendo coisas. Então a gente vê com o menino cuidado, 2 pessoas cuidando do menino, dão banho, não sei o que e tal. E aquela mãe, ela chegou pra gente e falou assim, pra mim, pro meu pai, falou assim: cara, tem que cortar essas plantas, tem que cortar isso aqui, eu não quero esse tipo de planta que dá água dentro. Porque imagina só, eu tenho o meu menino ali, ele precisa de cuidados especiais e ele pegar uma dengue, por exemplo. Ele é fragilizado, né? Pegar uma dengue, por exemplo. Então, essa mãe, claro, tem uma condição de poder arcar com esses custos. E essa mãe, ela nos pagou para poder limpar o quintal, limpar ali a grama por conta de uma preocupação com o filho dela, que é especial. Mas aí o engenheiro Léo sabe como é que uma família vive com uma pessoa especial. O engenheiro Léo sabe. Então há casos e casos, engenheiro Léo. Há casos e casos, tá? É meio absurdo. E outra, gente, vamos terminar. A gente vai chegar no último argumento que eu tenho aqui. Eu pensar assim, né? Mas eu concordo que é talvez uma coisa mais, pode chamar até de mais exata, mais Não, pode chamar de exata e utilitarista, não. É cruel pensar assim. Você pode ver que as palavras pesadas ele fica tentando substituir para poder ficar passando pano pro que ele mesmo tá falando ali. E ele, como todos esses membros do MBL, ficam falando barbáries o tempo inteiro sobre as pessoas. Eles têm um discurso, sim, autoritarista e de desumanizar pessoas. Eles têm esse discurso, eles não escondem mais esse discurso, eles estão o tempo inteiro atrelados, por exemplo, a essas pessoas que têm esse discurso. Basta ver Sir Curtis Yarvin participando de congresso do MBL, um cara que pensa totalmente do jeito que o MBL pensa hoje. Aliás, o MBL pensa igual ele pensa. E os caras ficam propagando isso aí como se isso fosse normal. Né? Então o engenheiro Léo, ele não aceita um cristão, por exemplo, dizer que é contra o aborto. Mas eu acho que quando você analisa só pela vida da criança, não tem outras vidas envolvidas com essa criança que eu não tenho que olhar para essas vidas? Não tem que olhar para outras vidas porque essa criança não pediu para nascer. Não pediu para ser concebida. Se a gente olhar assim, então a pessoa, o gene é fraco, como é que é? A pessoa não tem condição de ter um filho saudável, como é que é? Então a gente pode julgar dessa forma? Não pode. Então pensar em outras vidas é depois. Você primeiro tem que pensar se faz ou não esse filho. Você primeiro tem que pensar se quando esse filho vier, você descobrir que ele vai portar alguma deficiência, alguma coisa,
Você tem que pensar que você tem que ter a responsabilidade de cuidar desse filho, sim, sem querer sacrificar ele, ser fácil pra você. E depois você pensa nas outras vidas e você batalha pra poder cuidar dessa criança. Você batalha. Eu não tenho que olhar, imagina uma criança que vai nascer igual o filho desse amigo meu, que não pode viver sozinho, inclusive não pode viver sozinho com a mãe, porque senão ele mata a mãe. E mata mesmo, que já machucou enfermeiro no hospital, enfermeiro grande. O cara já machucou, ele próprio se cegou, ele é cego no olho que ele próprio se cegou. Caralho. Você entendeu? Então, eu acho que num caso como esse, não, eu prefiro interromper essa gravidez. Ele prefere interromper a gravidez. Aí agora ele vai tentar justificar. Né? Até, no máximo, chutando o pau da barraca 12 semanas, eu seria a favor. Eu não tô falando que é o certo. Não, se você não sabe que se você sabe que não é o certo, por que você tá falando que defende, então? Ele não tá falando que é o certo, mas ele justifica. Ele usa os fins para justificar os meios, ou seja, ele cria toda uma narrativa para justificar algo absurdo que ele defende, mas que ele sabe que é errado. Gênio, né? QI 200 mil. Tô falando que é a minha opinião. Eu sei, então, por que eu tô falando isso? Porque eu não sou contra o aborto. Agora, você querer abortar uma criança... É 20 ou 22 semanas? 22. Pô, você... putz grilo. Putz grila, né? Putz grila. Aí, que nem... E da forma que querem abortar, Porque né? tem gente... Com a CL ali direto no coração, sem anestesia nenhuma. Tem gente que é psicopata, tá? Entendi, tem gente que é psicopata. Esse final é incrível, né, cara? Esse final é incrível, cara. O cara passa o corte inteiro falando que defende o aborto e no final ele fala. Tem gente que é psicopata, tá? E não são poucas pessoas que são psicopatas. Entendi. Então eu te pergunto, como é que a gente saiu de cristão não pode falar pra esse assunto aqui? É incrível, né? Agora, eu sou cristão, né? E não vou falar igual Ben Pontes, não, tá? Eu sou cristão, minha mãe me ensinou a amar o próximo e tava lá curtindo posts esquisitos na internet lá, não. Eu sou cristão, eu realmente vou pra igreja, eu realmente sei como é que funcionam as normas da igreja, não concordo com todas elas, mas é eu que escolho me submeter àquilo que eu vejo, se é certo ou se é errado. É uma escolha minha. Agora, a igreja tem sim o dever de dizer, segundo os mandamentos de Deus, segundo os mandamentos cristãos, que aborto, para quem é cristão, é abominável, é errado. É errado, sim. Não justifica nem por diversas outras situações. A gente precisa parar de querer controlar a vida das outras pessoas igual o MBL fica tentando fazer. Então tá aí. QI 200 mil do engenheiro Léo, que fala de determinados absurdos e sim, vai estar dentro de igreja pedindo seu voto esse ano. Por quê? Porque o líder dele vai mandar ele fazer isso. Vai mandar ele pagar de cristão. Agora, cristão não defende aborto, não. Tá? Cristão não defende aborto, não. Lembre-se disso, você que é cristão aí, que vai cogitar votar nesse cara. Pra qualquer coisa. E no líder dele tem um deus pagão nas costas e que sempre pagou de ateuzão na internet aí. E agora tá dizendo que vai até frequentar a igreja. Acorda. Abre o olho. O cara não quer ser cristão, quer criticar cristão, mas na hora que lhe convém, ele decide ser cristão. Abra o olho com esse tipo de gente, porque tá aí, né? Espero ter refutado aí o senhor engenheiro Léo e refutei. Refutei, tá? Foi pouco que eu refutei, não, foi muito. Então você que é do MBL, se quiser comentar aqui embaixo, o canal é democrático, tá? O canal é livre para poder ouvir opiniões. Claro, se passar do ponto, eu simplesmente vou te bloquear. É simples assim, porque eu tô adotando essa moda agora. Fazendo igual os caras do MBL. Ficou putinho com os caras, bloqueia, né? E é assim. Deixa o like, se inscreve no canal, valeu, fui. Até o próximo vídeo.